Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais esse dia de estudo. Obrigado pela presença de todos os médicos espirituais que nos ajudam, que nos orientam. Obrigada a presença do seu Vandir, sua disponibilidade em nos ajudar nesses estudos. Obrigada a todos aqui que dispõem desse tempo, né, para melhorar tanto o seu coração, a sua vida, e futuramente a gente poder trabalhar em prol, né, da melhoria desse mundo, poder fazer um pouco, pagar um pouco as nossas dívidas. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Que assim seja. Assim seja. Eu vou ligar aqui a câmera mais uma vez, vamos ver como é que vai dar, né? E a nossa aula de hoje, a aula de número 86, aparelho para preparação da hidromagneticoterapia positiva. Eu também tive dificuldade de falar. E é grande, né? O nome que colocaram, hidromagnetoterapia, né? Olha, que aula, hein? Interessante esse aparelho, não é? Eu cheguei a ver, até conversei, até tive próximo do aparelho, mas nunca vi ele em operação ainda, não tive a oportunidade quando estive lá no hospital. Mas é muito interessante, né, o fato da utilização do eletromagnético negativo sendo transformado, né, nada se perde, tudo se transforma na energia do planeta, né, da vida. E aí eu deixo para aqueles que têm algumas perguntas. Eu tenho algumas também, vou colocando aqui enquanto isso, mas quem não tiver condições de digitar, como a Cíntia, se quiser realizar alguma dúvida, pode começar. Eu tenho um monte. Seu Vandir, esses eletrodos eles têm que estar 100% recarregado pelo eletromagnetismo humano ou não? Certo, vamos dar uma breve introdução antes de responder a pergunta de Cíntia. O hidromagnetoterapia, ele foi trazido por Dr. Ricardo Menezes, né? Aproximadamente, acredito eu, há 18 anos atrás. E Dr. Ricardo Menezes, ele tinha uma proposta nesse sentido. Era magnetizar, eletromagnetizar a água sem precisar do fluido do passista ou do médio que ia fluidificar a água, como se faz normalmente por aí. Então, nós fomos para o mundo espiritual pegar um modelo antigo que a gente diz que o nosso já está ultrapassado há muito tempo, né? Mas a gente queria trazer o que dava para trazer em termos de ajuda espiritual para os pacientes, principalmente acometidos por hipnose, que necessita dessa medicação. Então, a gente viu, fotografou no pensamento, trouxe, desenhou, entendeu? E aqui o pessoal da área de engenharia, né, fez igualzinho daquilo que a gente viu lá. Ao passar do tempo, eles foram melhorando, aperfeiçoando o hidromagnetoterapia. E a gente percebe que, como o Francisco falou, nada se perde, tudo se transforma. O que é que acontece? Os eletrodos carregados, de início aqui, na cidade de Prazeres, eram eletrodos que tinham uma potencialidade energética muito grande. A cidade aqui era acometida por processos hipnóticos muito graves e os eletrodos carregavam facilmente. Então, qual era o destino desses eletrodos? Nós tínhamos também que perguntar aos médicos espirituais se essas energias retidas iriam prejudicar os pacientes. Então, a gente estudou no mundo espiritual o que nós chamamos de energia neutra. A energia neutra era a captação da negatividade no corpo humano, que agora, através das pilhazinhas, ela se tornou-se neutra. Ela não tem carga positiva nem negativa, é uma carga neutra, entendeu? E depois disso, nós vamos submeter essa energia neutra
há vários testes antes de colocar lá no hidromagnetoterapia. E os testes que nós fizemos foi, vamos colocar isso aqui num relógio de parede, e o relógio de parede rodou ao contrário. E o relógio de parede, de repente, queimou, não suportou. Então, a gente viu que essa carga ela era muito diferenciada das cargas das pilhas produzidas, que a durabilidade dela era superior à outra. Então, fomos testar também em brinquedos de criança, que o consumo é muito grande. E a gente via que dentro de 3 ou 4 dias, uma pilha comum era consumida. E a que era carregada por eletromagnetismo, né, que se transformava em neutra, ela passava 15 dias para ser consumida. Então, o que fazer agora com esse material, doutor Ricardo? Então, ele disse, olha, esse material pode ser usado para várias coisas, já que essa energia ela se transformou na energia neutra. E o que é que acontece? Fomos testar ele no hidromagnetoterapia. E o teste foi muito bom, porque houve até comprovação de uma das nossas membros que colocou a gotinha lá e a mão embaixo, né? E quando ele passou e recebeu a carga eletromagnética, a mão dela embaixo queimou com a gota d'água, né? Então, significa que o aparelho ele funciona, porque ele passa por dentro de um campo eletromagnetizado. E quando aquela gotinha passa ali, as 3 gotinhas ou 4 gotinhas, e cai dentro da garrafa, então a gente está levando já uma água medicada por eletromagnetismo positivo, entendeu? Então, o que acontece nesse ponto? Os pacientes que vimos que tinham uma recuperação muito lenta, eles passaram a melhorar rapidamente por causa da água. Interessante, né? Seu Vandir, você pode explicar melhor essa posição que o senhor disse da gota, quando tocou na mão da paciente e aí queimou? Porque se ela é neutra, por que queimaria? Veja só, quando a gente fala neutra, nesse sentido, para nós aqui na Terra, o que é uma energia neutra? Ela não tem sentido, ela não tem carga. Mas se ele definisse ali que essa energia é negativa, então a gente estaria praticamente colocando veneno na garrafa, está entendendo? Quando ele diz assim, ó, neutra é inociva, então ela serve para o bem, ela não serve para o mal. Então, nesse ponto, o que aconteceu? Quando essa energia recebeu carga, ela recebeu potencialidade, entendeu? Essa partícula de água aí se transformou. Para nós, era uma prova, né? Que a gente tinha que saber se funcionava ou não. Quando ela colocou a mão embaixo, então, a gotinha queimou a pele dela, né? Ela mostrou. Então, eu disse, olha, eu acho que você estava com dúvida em alguma coisa. E a espiritualidade nos trouxe a certeza. Ela disse, não, eu estava em dúvida mesmo, porque eu estava pensando assim, mas isso aqui funciona? Eu botei a mão embaixo. Eu disse, pronto, é a prova que funciona. Você não queria saber se funcionava? Funcionou, criatura. Então, em alguns processos que a gente observa de fraqueza fluídica dos médios, a gente usa o eletrodo carregado, por quê? Ele vai repor essa carga, mas essa carga que está repondo aí, ela não é mais negativa. Então, ela é uma espécie de energia que vai provocar um estímulo no sistema nervoso central, normalizando todos os plexos. Então, o eletrodo carregado... Desculpa, pode falar. Sim. Mas como que, por exemplo, o eletrodo é carregado com energia negativa? Aí a energia no eletrodo vira neutra. E aí de neutra ela cai passando a água cai com eletromagnetismo positivo. Certo, vou explicar o que é. Quando o eletromagnetismo ele está sobre a nossa propriedade, ele está sobre a propriedade da nossa condição moral, não é isso? Então, ele é negativo. Quando ele sai dessa propriedade, a nossa condição moral fica, mas a energia se torna neutra. Então, quem deu a propriedade negativa? Não fomos nós, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, entendeu?
Então, isso quer dizer que quando esse eletromagnetismo nos envolve, ele é alimentado pelos nossos pensamentos negativos ou pelo processo obsessivo. Mas quando esse eletromagnetismo ele sai, então ele já se transforma em energia diferenciada. Já não temos mais ação sobre ela. É por isso que o Dr. Ricardo ele fala o seguinte, ele diz, olha, o médio não influencia em nada no eletromagnetoterapia. Não influencia em nada esse médio. Quem influencia o aparelho? Porque nós podemos dizer assim, olha, é o médio que está fluidificando o hidromagnetoterapia, aí já seria uma energia determinada pelo médio. Seria uma energia negativa potencializada, porque aí o que é que acontece com esses eletrodos? Já seria a utilização do nosso pensamento sobre essa passagenzinha dele lá sobre o campo magnético. Aí ele diz o seguinte, não, quem faz tudo é o aparelho. O médio não tem participação nenhuma nisso. E realmente não tem. Aí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta da Samara diferente. O meu entendimento, seu Vandir, é que, olhando para o aparelho, a foto dele, você tem várias entradas, não é? Onde você coloca Ali os são eletrodos. eletrodos carregados, todos eles. Isso. Então, no meu entender, é que quando você vai colocando numa circunferência esses eletrodos, você cria um campo que cria uma rotação daquela energia. Não é? Isso é o normal de toda energia, ela vai entrar numa rotatividade. Então, eu acredito que nesse processo é que acontece, se aí você me corrige se eu estiver errado, a transformação dessa energia para que ela seja uma energia neutra e aí ela não seja mal para o paciente. E aí, quando ela cai a gota na água, ela não é mais aquela energia, ela se torna um medicamento que, quando você é consumido, ela auxilia você. É isso, mais ou menos? É esse campo que é criado por conta dessa... Correto. É esse campo que ele é criado. Né? Então, Mas não esse é, campo... mas não é questão do campo, pelo que eu tinha entendido, que a partir do momento que a energia deixa o nosso campo, por exemplo, eu estou usando eletrodo. A partir do momento que a energia sai de mim e vem pro eletrodo, ela deixa de ser a negativa, porque aqui o que influencia é o meu estado moral, vai. E é na pilha, não Deixa eu é. explicar uma coisa. Na pilha não é. Correto, Samula. Correto, correto. O que acontece? Uma pilhinha normal dessa é 3,5. Ela carregada no eletrodo, ela explode, porque ela ultrapassa 5 volts. Então, é interessante essa pesquisa. Quando a gente vai fazer os testes sobre ela, a gente percebe também que a luzinha que acende é diferenciada. Ela é uma luz assim, cor laranja. E na pilha comum, é uma luz mais clara. Está entendendo? Então, mostrando que existe uma energia aí que a ciência precisa pesquisar. Então, acho que o eletrodo, a utilização do eletrodo carregado, precisa ser estudado pela própria física. Precisa porque, se eles descobrirem, né, que tipo de energia é contida dentro de um eletrodo que carrega pelo ser humano, eles vão dizer assim, existe o fluido cósmico universal que pode ser modificado pelo comportamento moral do ser humano. Então, vamos chegar a essa constatação no futuro. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que aí está o segredo de todas as doenças que nós consideramos energéticas. Aí está o segredo de todas as modificações climáticas pelo eletromagnetismo negativo também emitido pela nossa mente. Então, eu acredito que nós estamos deixando aí para a humanidade, né, uma pesquisa para os grandes cientistas, pesquisar os eletrodos, saber que tipo de energia era essa que causava dor de cabeça e agora a paciente está melhor, mas ela está retida ali dentro. Então, se está retida, tem que ter estudo mais profundo sobre isso. A nossa responsabilidade foi trazer, a da ciência agora é provar se nós estamos ou não errados, né? sabe que não está, né, seu Vandir? Você vê agora o que aconteceu em Melbourne, teve um terremoto recentemente,
E no dia anterior desse terremoto, estava tendo uma revolta da população que não queria ser vacinada, e ataque, briga, teve as pessoas atacando. E aí, no dia seguinte, teve um terremoto, num local que não tem terremoto. Nossa. Eu não sei se nessa aula aí conta a história aí de um físico que veio derrubar o nosso trabalho. Não sei se vocês viram aí nessa aula. Não sei se é essa que tem, né? Não, não foi não. Não, não falou, não. Pronto, é importante a gente contar essa história nesse estudo para as pessoas ouvirem, né? Porque aproximadamente há 12 anos atrás, nós tínhamos um físico infiltrado dentro do estudo, né? E eu não sabia, estava dando o estudo, quem dava o estudo nessa época era eu, não era o doutor Ricardo, não era a doutora Cristina. E, de repente, depois de 3 meses, ele me chamou em particular e disse, olha, eu vim desmascarar seu trabalho. Eu disse, foi? De que forma? Eu trouxe uns aparelhos aqui, eu trouxe também uma pilha de casa, eu não quero as pilhas daqui do hospital. Eu disse, tudo bem, o senhor fica à vontade, entendeu? Agora, eu queria que o senhor fizesse isso lá na frente dos 100 alunos. Não, não vou, não. Olha, eu estou seguro do que eu faço, mas você não está seguro da sua pesquisa, não, entendeu? Não, eu sou físico de uma tal universidade, é isso, tudo bem. Seus aparelhos estão aí, eu posso trazer uma testemunha? Ele disse, pode. Aí, ele segurando as pilhas lá dele, mostrou as pilhas, testou nos aparelhos que ele trouxe, a coisa toda, e eu só olhando para ele, né? Aí ele dizendo, essas pilhas minha está testada, está descarregada. Quem é que vai carregar ela? É o senhor? Eu disse, não, é você. Se eu? Sim, é você, porque eu vi tua consulta. Você tem processo hipnótico. E quem tem processo hipnótico tem carga eletromagnética negativa. Então ele disse, eu quero ver eu testar e carregar. Vamos lá, tu tem 10 minutos para carregar essas 2 pilhas. E uma testemunha de lado, né? Então ele segurou as pilhas, né? E ficou lá 10 minutos. Aí, depois que terminou os 10 minutos, aí ele foi testar. Ele disse, não é possível. Eu disse, olha, você trouxe de casa, não é daqui. E ele disse, não é possível, carregou. Como é que você pode explicar isso? O físico aqui é você, eu sou o médico. O físico é você, eu sou o médico somente. Eu sou muito limitado em explicar uma coisa, uma energia que a sua física não explica. Não, mas não é possível, eu trouxe de casa. Eu disse, por que eu carreguei isso? Porque você é obsediado. É você que é obsediado. Não sou eu, é você. Você não está em tratamento. Aí ele disse, não, eu já sei o que foi. O que foi? Diga, qual é a sua tese? Ele disse, é porque o aquecimento do corpo produz energia. Eu concordo com você. Produz energia. Aí, o que acontece? O calor do corpo humano recarregou as pilhas. Eu disse, você tem mais pilha aí? Ele disse, tenho. Olha, está chuviscando, você quer ir para a chuva? Aí ele disse, como é? Eu disse, não, a gente está em pesquisa. Vá lá para a chuva, 10 minutos. Eu mandei para a chuva, 10 minutos. E chovendo, chuviscando, ele lá com as pilhas na mão. Eu disse, pronto, carrega ainda mais, porque a água e eletromagnetismo humano potencializa e vai carregar, né? Aí daqui a pouco ele voltou, né? O cara parecia um pinto molhado, com a pilha na mão. Aí ele, quando botou no aparelho, aí ele disse, não é possível um negócio desse. Eu disse, agora não se trata do calor do corpo humano. Você está molhado. O que é que você diz disso? Não, vou guardar meus materiais. Não, agora não. Agora você vai lá na frente, onde estão os 100 alunos lá de medicina espiritual, e você vai mostrar para eles que isso aqui não é uma fraude. Eu estou saindo do curso hoje. Eu disse, é muito bom, você veio para destruir, não foi? Agora você não quer provar lá que o eletromagnetismo existe, você como físico. E agora? Eu posso dizer o quê? A minha parte eu fiz. Ele arrumou o material dele, né, que estava lá, foi embora e não voltou mais. Então, veja como são as pessoas. Então, para destruir, né, ele veio com todas as intenções.
Quando ele constatou que existia algo estranho no eletrodo, ele foi embora e não deu satisfação ao pessoal do curso. Que eu estava esperando que ele fosse lá e dissesse, olha, eu fiz uma pesquisa, eu sou da universidade, físico, e realmente eu não conheço essa energia que está aqui nessas pilhas. O trabalho de seu Vandir está correto, ele não é um charlatão. O cara foi embora sem dar satisfação. Né? Pois é. O seu Vandir, e o teste lá que foi feito com a Federal, já saiu o resultado, não? Eu estou esperando. Quem está com esse trabalho aí é a Adriele. Eu vou até perguntar a ela lá, em Pesqueira, quando eu for, como é que está essa pesquisa, viu? Sim, certo. Mas estava na etapa final já dessa pesquisazinha. Mas se o pessoal quiser, ele pode vir aqui, que não falta aqui eletrodo carregado. Né? E gente com hipnose, né? Que chegando aí. E gente com hipnose no horário do meu dia, que tem muita hipnose no meu dia. Ai, ai. Vamos passar para as perguntas, senão a gente não termina as dúvidas de hoje, não, da nossa aula. Né? Cíntia, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho um monte, mas pode fazer das meninas também. Se der tempo, eu faço as minhas. Não tem problema, não. Eu vou então pular aqui primeiro para a primeira parte aqui, que a Tati fez uma pergunta. Tati, você quer fazer sua pergunta? Primeira? Seu Vandir, no aparelho é usado as pilhas carregadas, mas que não estejam estouradas, né? As estouradas não usam, né? Ela não pode apresentar ferrugens, né? Nem tampouco ser pilha que a gente considera estourada. Então, as pilhas alcalinas, elas têm uma captação melhor. A alcalina tem melhor. As que não são alcalinas, elas não puxam muito eletromagnetismo, não. Agora, essas alcalinas, ela puxa numa rapidez muito grande, né? Então, se esse médio tiver uma carga de eletrodo de eletromagnetismo muito pesada, o que acontece? Ela explode. Eu estourei um eletrodo aqui, né, desse de pilinha, no HE que eu fui receber, né? Então, antes de receber o HE, eu estava com uma nas mãos. E quando eu recebi a carga, ela estourou na minha mão. Então, aquilo ali, para mim, foi uma experiência fantástica. Seu Naelson ainda estava vivo também, e seu Naelson fez misericórdia mesmo, porque quem vem por aí, né, não é coisa boa, não. Eu disse a ele, o eletrodo já começou a estourar, seu Naelson? Então, realmente, a alcalina tem mais eficácia. Nossa, eu não sabia desse detalhe. Uma coisa que eu percebi quando eu estava lá vendo a doutora Cristina, eu ficava analisando tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tinha que analisar, observar tudo, os detalhes. A doutora Cristina, quando segurava as pilhas, ela segurava aqui, né? Então, você está vendo aqui a pilha, e aí eu via o dedo dela fazer assim, ó. Ela passava assim, o dedo. Aí eu me questionava assim, nossa, por que ela está passando o dedo ali, né? É porque para acionar alguma coisa na pilha, só depois de um tempo que eu parei a perceber isso. É para testar se ela está estourada, se está com líquido. Me corrija se eu estiver errado, seu Vandir, mas hoje em dia é isso que eu faço. É isso mesmo. Não é? Mas para aquela época que você vê aqui, para agora, a coisa está mais avançada. Avançou muito. Avançou muito, tem muita novidade aqui na parte neurológica mesmo, de exames aqui que são impressionantes, né? Seu Vandir, o que vai acontecer quando a gente tiver os carros elétricos, né? Já está tendo aqui na Austrália bastante gente com carro elétrico, que é uma bateria inteira embaixo do carro, né? Veja só, o estudo que a gente pode alertar quanto a isso, que alguns médios de efeito físico, pode ser que esses carros venham incendiar, principalmente se ele for médio de efeito físico que esteja com processo de HE. Então, claro que essas baterias, elas não irão aguentar o efeito físico deles. Como algumas baterias de celulares que explodem, que o problema não está no fabricante, né? O problema está no médio de efeito físico, que é dono do celular. Então, ela absorve uma carga eletromagnética que altera a bateria e que pega fogo, né? Como pega fogo na televisão, na máquina de lavar. Isso é com meu marido, porque ele vive trocando de celular. Eu falo para ele, amor, é você, não é o celular. Não é o celular, não é o fabricante, é ele. É, né? É você, ele não admite.
Ele acabou de trocar o celular esses dias também de novo. Daqui a pouco vai trocar de novo. Ele não admite. Ai, Ele quer o modelo novo que saiu, rapaz. Seu ai. Vandir, a minha pergunta aqui também, nesse começo da aula, qual o tipo de água que é adequado para se preparar o tratamento? Olha, a gente não usa água normal. Geralmente, os pacientes meu dia, a gente pede que eles venham com essa água fervida. Vá ferver essa água em casa, porque a gente quebra vários elementos químicos da água para que não haja nenhuma alteração no eletromagnetismo que ela vai receber. Então, tem paciente que ele quer trazer água mineral. Só, olha, você pode até colocar água mineral ali para fazer isso. Agora, a eficácia dessa medicação é quase zero, ela não funciona de jeito nenhum. Aí tem outra coisa também, né? Ela tem prazo de validade. Essa água, eu acho que ela só dura 15 dias. Depois de 15 dias, ela fica podre, podre, fedendo, feito carniça. Entendeu? Então, isso quer dizer que aquela substância que foi colocada ali, existe um prazo de validade nela. Então, se essa água sofrer alteração por hipnose, ela também fica podre. A outra pode oferecer alteração por hipnose, mas você nunca vai descobrir. E você vai beber uma água contaminada sem saber e vai prejudicar seu tratamento, né? É. Seu Vandir, a doutora Cristina, no vídeo, ela mostra a garrafa e ela vai fazer... Ela falou que antes o hospital fazia com as pilhas assim, na garrafa? Nós não tínhamos o hidromagnetoterapia, então a gente fazia praticamente a garrafa aqui, né? O eletrodo aqui, e o impulso energético dela pulsionava o eletromagnetismo para fazer aquele trabalho ali. Mas só que isso demorava muito, porque hoje em dia seria impossível fazer no horário de meio-dia com 300 pessoas aqui dentro. Então, seria 300 pessoas para fazer essa medicação, o acúmulo de gente aqui seria enorme. Então, lá no laboratório, o pessoal deixa lá, e as 4 gotinhas é muito rápido, quando termina a reunião já está tudo pronto. Eu sei que não pode, mas é uma dúvida que surgiu. No caso aqui, assim, nós, né, que estamos aqui estudando, a gente não pode fazer isso, né, seu Vandir? Pegar uma garrafinha e Preparar medicação em casa, eles não recomendam, não porque recomenda, né? essa medicação, se o ambiente não for salutar, ela pode sofrer modificações, e você pode tomar água contaminada. Obrigada. Então, tem uma pergunta da Tati, que também faz parte desse ponto aí que o senhor falou, senhor Vandir. A 2, Chico? Isso. Ele não estava falando da contaminação, né? Da prazo de validade. O senhor Vandir, fala nos estudos que se a pessoa for para casa com a água e não foi evocado o espírito, a predominância dele pode contaminar a água. Mas aí a minha pergunta, como isso pode acontecer se os médicos indicam a água na consulta? Assim, ao meu entender, se ele passou por consulta, o espírito foi evocado, como que pode acontecer isso? A gente pode até, nesse ponto aí, desconsiderar isso agora, porque nós temos os campos magnéticos dos hospitais e praticamente aqui em Pernambuco a predominância agora é dos espíritos superiores, mas antes não era assim. Por isso foi colocado isso nessa época, porque antes você não tinha campo magnético e a atuação hipnótica era uma guerra, né? Você às vezes até dentro da instituição, quando o paciente chegava, a água já estava estragada. Ela estava com uns pedaços de coisa preta dentro e a gente tinha que jogar essa água fora. Aí vinha justamente o lado psicológico. Vamos usar uma água comum para não deixar ele sem tratamento, mas o efeito é quase zero. E a gente tinha que fazer isso com eles. E a gente orientava eles, olha, em outros casos, era a panela que a higiene não tinha sido feita corretamente. Então, vinha com uns pedaços de coisa branca dentro. Então, aquele já não eram os espíritos. Então, a gente orientava aí no sentido. Agora, tinha uns que estavam tão obsediados que a água vinha, quando entrava no campo magnético do Maria Cláudia, era detectado que ela estava fedendo mesmo, a carniça mesmo, era podre mesmo. Nossa. Seu Vandir, na sequência dessa pergunta que eu tenho aí, quando o paciente recebe a água
porém o espírito evocado foi evocado, né? Mas tinha outros comparsas esperando do lado de fora, né? Que não foram afastados, e pode esses espíritos, né, atuarem sobre a água para modificar a composição dela mesma. E aí como é que faz esse tratamento? No caso seria, digamos, uma família que recebe, que passa por obsessão. Mas não é só uma pessoa, tem um grupo de Não é espíritos só uma lá. pessoa. O grande problema não é as entidades que ficam lá fora, é as que estão dentro de casa. Então, deve existir alguém que alimente esses espíritos de fluido, né? Porque quando a gente via essas contaminações de água, a gente pedia para trazer. Quando eles ligavam, traga, que a gente quer ver o que aconteceu. E geralmente não era do paciente, era do irmão, era de alguém que estava ali dentro, que bebia e que contaminava essa água, entendeu? Então, o paciente às vezes faz parte dele, mas a família não faz. Por isso que é muito difícil você tratar de hipnose sem a colaboração de todos, porque depende de todos. Uma pessoa está passando por um processo hipnótico, então tem um que bebe em casa. Claro que a hipnose vai usar ele para prejudicar o hipnotizado. Então, o que acontece? Isso é um conjunto, instituição, parentes, todo mundo tem que ajudar. Entendi. É complicado, é difícil, né? Pode falar, por favor. Posso falar? A doutora Cristina fala, né, que quando a garrafa ela é contaminada, né, se por várias vezes é suspendido a medicação. No caso, aí, se é suspendido a medicação, então a evocação não foi feita ainda, é isso que eu entendi? Foi, porque quando ela deu esse estudo, é bom a gente salientar o seguinte, a gente tinha poucos pacientes para fazer isso. Então, existem coisas que são adotadas que é necessária, mas depois a gente observa que a espiritualidade vai nos dando uma nova diretriz. Então, o que é que acontecia? Você tinha no Maria Cláudia apenas 100 pacientes. Desses 100 pacientes, a gente via que 4 necessitava da comunicação, porque aquela água estava sendo contaminada. Mas hoje, só no horário aqui, você tem 400. É mais difícil agora. Agora, quando você tem 400, você tem o laboratório como controle. Então, o laboratório tem lá o número da garrafa, né? Tem tudo isso lá, a identificação do paciente na garrafa e o que era que acontecia. Quando o mesmo paciente contaminava, o laboratório já comunicava ao médico espiritual que aquela água estava sendo contaminada diversas vezes. Então, o laboratório ia e suspendia aquela medicação junto com o médico espiritual. E o paciente ficava sem a medicação, mas a evocação era feita, está entendendo? Hoje, até hoje, pode fazer isso também, porque a gente vê que o número de água hoje em dia contaminada é muito pouco, né? Porque a questão hipnótica na região Nordeste, ela praticamente está sob controle. Não tem mais aquele exagero de água como tinha antes. Então, o que é que acontece? O laboratório trabalha junto com os médicos espirituais. O laboratório comunicava, tal paciente, hoje de novo a água contaminou. Então, o médico já fazia prescrição, suspender água. Então, hoje aqui só se usa água no horário de meio-dia, somente, que é o horário de hipnose. Os demais horários a gente não está usando aqui, não. Agora entendi. Você pode... A pergunta... Desculpa, eu quase fiz a pergunta da Tati. Você pode fazer essa pergunta, Tati? Motivante, como você sabe que o eletrodo está bom para usar no aparelho? Olha, deixa eu pegar dos eletrodos aqui. Não, mas é fácil, vocês vão testar ele. Sim. Se a luzinha acender, né, não vou pegar um ali não. Se a luzinha acender, então os que acendem e a luz é mais forte, esse é o melhor que tem para a gente usar. As pilhas alcalinas, elas são as melhores que tem. Então, eu vou ter que pegar uma ali que a médica está pedindo aqui. Dá licença. Sim. Vou mostrar a vocês. Ô Chico, e outra coisa que eu até vou perguntar para ele, assim, tipo assim, ele tem que ter sido descarregado e carregado por magnetismo humano, né? Entendeu? Entendi. Você fala descarregado normalmente. Sim. Vou perguntar. Aí depois você é carregado pelo eletromagnetismo Oi, humano, é pessoal. isso?
Nós temos aqui essa aqui, que é alcalina, e essa aqui, ó. Tá vendo essa partezinha alcalina? E essa daqui é a normal, essa aqui. Então, qual é a posição dela lá no hidromagnetoterapia? Ela está sob pressão energética aqui, ó. Os dois estão carregados. Então, essa gotinha vai passar no meio aqui de 10 eletrodos nessa posição aqui, ó. Então, quando ela passa aqui, ela já recebe essa irradiação e já vira medicação. Dentro da sensibilidade do sonâmbulo, a gente usa isso aqui sem estar lá, porque quando eu faço assim, ó, existe uma força de repulsão que ela devolve para cá. Quando a gente faz isso aqui, ó. O pessoal usa o teste, mas geralmente, no caso do sonambulismo, a gente faz isso aqui quando ela está carregada. Então, a gente sente que ela faz um processo de repulsão, fazendo isso aqui, ó. Então, é essa pressão aqui que passa a gota d'água para que vire medicação. São 10 ou são 20 eletrodos, seu Vandir, que fica? Ou depende da medicamento? Não, porque você pode fazer aí até com 10, né? Serve também. Você pode fazer com 20 também, serve também. Porque o campo magnético que é formado ali, ó, é sob pressão. Então, eu sinto que ela está carregada. Então, aqui, ó, letra C, carregada. Tá vendo? Então, a gente sente aqui pela percepção. Quando eu faço isso aqui, ó, ela faz isso. Ó. Essa energia faz isso, tá vendo? Sob pressão. Então, as duas estão carregadas pelo eletromagnetismo humano. É isso que eu entendi, seu Vandir? As duas estão carregadas por eletromagnetismo humano e a energia que está aqui, quando a gente fala energia neutra, indefinida, é porque ela não foi estudada ainda pela ciência e nem está na tabela periódica, né, pessoal? Não existe lá, né? Não. E como é que... Mas deveria existir assim, olha. MCM eletromagnetismo. Deveriam dar essa homenagem aos médicos espirituais. Então, eles que descobriram, né? Eu vou fazer um teste. Seu Vandir, eu tenho aqui esse aparelho, que eu até deixei esse aparelho aí no hospital. Eu dei um para... Foi. Eu lembro. Não é? E eu não sei, eu utilizo ele para ver a carga. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essa parte do background, né, que está aqui, que fica meio blur. Cadê o nome dele? Eu quero mostrar para vocês para ver. Acho que eu não vou conseguir, não tem a parte aqui, não. Não vai dar. Mas quando eu coloco aqui o eletrodo descarregado, né, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver. Ele tem uma carguinha aqui, ó, pequena. Deixa eu ver se você vai conseguir ver. O meu. Aqui eu não estou vendo, não. Tua câmera, para mim, está desligada. Está desligada a câmera? Tá. Gente. Espera aí, deixa eu ver se... Vocês estão me vendo, o resto do pessoal? Não, a gente está te vendo. Agora eu tô te vendo. Agora você sumiu. Agora eu botei de novo. Liguei? Estão me vendo? Nós estamos te vendo. Tá vendo essa carguinha, seu Vandir? Estou vendo Vandir aqui. Como é que pode? Peraí. É porque eu botei o senhor como spotlight, que no caso só aparece o senhor, né? Aí o senhor só consegue se ver. Eu fico botando isso porque é uma gravação, aí as pessoas podem... E agora, como é que eu tiro? Removo aqui, pronto. Pronto, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar agora. Aí, ó, esse daqui, ele tá com a carga cheia, tá vendo? Foi você que encheu? Não, essa aqui é a pilha normal, tá carregada. Aí eu tenho essa outra aqui, ó. Essa aqui nem tá mostrando mais nada, já tá... Foi o beleléu. Aí tem essa outra daqui, que tá com a carga lá embaixo, no vermelho. Tá vendo? Aí eu me pergunto,
porque ele fala em voltagem aqui, né? Uma pilha de 1,5 volts, que é, no caso, as pilhas normais são de 1,5 volts, né? Então, ele mede em cima dessa voltagem. E no verde é quando a pilha ainda funciona para aparelhos. No amarelo e no vermelho já para de funcionar, né? Para aparelhos normais. Então, assim, vocês fizeram algum estudo com esse tipo de carga? Porque ela não é uma carga neutra, ela é uma carga normal, pelo que eu vejo aqui. Porque nos nossos aparelhos, ela aparece aí como uma carga normal, tá entendendo? Sim, Mas quando ele fala do energia neutra, é porque ela não foi definida pela ciência, entendeu? Existe uma carga, mas não existe um estudo sobre essa carga. Então, por isso que eles sim, não querem definir como uma carga normal de uma pilha. Porque se eles forem definir como uma carga normal de uma pilha, nunca vão pesquisar, nunca vão ter interesse, entendeu? Então, uma pilha dessa normal, ela explode? Não, ela não explode, de jeito nenhum. Então, já nota que a carga que essa pilha recebeu não é uma energia que está contida, podemos dizer assim, no meio científico, estudada por eles. Nada foi estudado por eles. Então, o que foi estudado por ele é que algumas substâncias, quando você faz a composição dela, se transforma em energia. Mas e essa? Entendeu? entendi. Aqui, como o físico dizia lá, ele dizia lá, ele disse uma coisa lá a mim, que a teoria dele foi por água abaixo, porque ele disse, uma vez uma pilha descarregada, ela não volta a carregar, senhor. Eu disse, mas carregou no senhor, não foi em mim? Então, quem tem que estudar agora é você. Ele disse, é isso que eu não entendo. Eu disse, olha, mas eu entendo de eletromagnetismo, você entende de física, entendeu? Então, cabe a você estudar. A minha parte foi trazer você para aqui, para essa sala. Você queria falar em particular, eu com a testemunha próxima. Agora, a sua é você agora estudar o que era que tinha em você, que tipo de energia era essa, que, segundo você fala, que uma pilha descarregada não volta a recarregar de novo. E recarregou com a potencialidade bem maior de uma pilha comum, né? Pois é. É aquela mensagem inicial da nossa aula de hoje, né? Dos incrédulos. Até quando vivereis entre vós, que Jesus falou, né? É. Ah, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Camila, por favor. É, quando na aula fala a respeito, né, que as pessoas têm, por exemplo, de abraçar a árvore, de pisar no chão e achar que vai descarregar a energia, que os vegetais eles não têm plexo, nem absorvem fluido, né? Travou a internet E de Samuel. como que o eletrodo, né, absorve, e o eletrodo, o algodão. Vê só, a absorção do algodão, que tua pergunta cortou, a internet aí travou. Eita. Tá ouvindo? Tô. A minha dúvida é, né, quando estava explicando a respeito das pessoas que acreditam, né, que abraçar uma árvore ou pisar no chão, no gramado, né, faz bem, você descarrega a sua energia, né? E aí a doutora Cristina fala que os vegetais eles não têm plexo, eles não absorvem fluido. E aí a questão é saber como que a pilha, né, como que o eletrodo absorve essas energias, ou mesmo o algodão.
Certo. Não vamos começar pelo algodão. O algodão ele tem absorção mais lenta, entendeu? Agora, no caso do algodão, isso quer dizer que ele retém o eletromagnetismo lentamente, ele vai eliminando essa coisa toda, né? Então, vamos ver um comparativo. No caso de uma árvore, então, se você colocar, colocar uma lâmpadazinha numa árvore, ela não acende. Então, significa que ela não tem força de absorção eletromagnética, né? Mas esse aparelhozinho aqui foi feito pelos homens para reter energia. Então, foi o mais apropriado que os espíritos tinham para trazer a prova do eletromagnetismo negativo. Descarregada, comprovada, colocou na mão do paciente e recarregou, entendeu? Então, qual a diferença dele para uma árvore? Então, existe elemento nele para reter energia, a árvore não tem. Quando o pessoal vem falar dos cristais, os cristais, foi uma pergunta que foi feita ao Dr. Ricardo Menezes, há mais ou menos há 10 anos atrás. Olha, os cristais absorvem energia? Ele disse, olha, se ele acender uma lâmpada, ele absorve. Se ele não acender, eu continuo usando o eletrodo. Então, ele disse. Então, Tá. nesse caso, o que acontece? Os espíritos não poderiam indicar os cristais como um processo de absorção energética, ele não poderia. Outra coisa, quando você fala a gente pisar na grama, abraçar uma árvore, a gente sempre lembra que o coronário ele é uma bateria humana. E se essa bateria está sobrecarregada, significa que só mesmo o eletrodo tem a capacidade de tirar. Outra coisa não tem. A árvore não tem, o cristal não tem, só mesmo os eletrodos. E qual aparelho que vocês usam aí para medir os eletrodos? É esse aparelho mesmo ou é Pronto. outro? Esse aparelhozinho que o Francisco deixou aqui. Nós temos também em cada sala alguns testes para saber se está carregado ou não. Aí o pessoal que coordena o setor, sempre quando vai iniciar os trabalhos, testa todos os eletrodos. Então, os que estão descarregados, eles colocam a letra D, né? Os que estão carregados, eles colocam a letra C. Então, esses aqui já são separados para alguns tratamentos. Porque às vezes eu acho que isso aqui, ele não é tão sensível Para dar detectar, voltagem, para dar voltagem. eu Não estou sei, entendendo. Francisco, o que você acha? Eu sempre testo 2 vezes, né? Eu faço um teste inicial, vejo, aí eu vou, tiro, faço novamente, às vezes faço a terceira vez para ver exatamente onde é que está a carga daquilo ali, Eu não é? também. Não eu Bora ver. faço várias vezes. Quando eu faço várias vezes também. Quando Mas vocês tem. começarem o trabalho aí, vocês vão ficar surpresos com tantos eletrodos que irão carregar. Então, vocês, quando terminar o expediente, vocês vão ver que alguns pacientes, o eletrodo alterou até a carga normal dele, né? Porque, por exemplo, eu estava usando agora os eletrodos e eu tô com uma pulsação bem forte, né? Inclusive, eu fui ver aqui porque a pulsação agora estava bem aqui, né? Antes estava no coração, aí eu segurei os eletrodos, senti bastante pulsação e aí agora eu estava sentindo aqui, né? Até eu pus o eletrodo aqui para ver como é que. E aí você sente, né? Daí eu falei assim: deixa eu ver se tá Carregado. carregando o Carregada. eletrodo. O Chico pegou, né? Mas não tá. Mas aí eu acho que, como é que faz? E aí, seu Valdir, como é que a gente explica isso, por exemplo? Por que que não carrega conosco, né? A gente sente a pulsação, sente a eliminação das sensações, digamos assim, se a pulsação na mão está pulsando, aí para, se está no timo, para, mas a gente, quando vai ver a carga, ela não mudou, a carga continua a mesma no aparelho. Certo. O que eles explicam com relação a isso depende muito da atmosfera fluídica de um país para o outro. Vocês devem ter uma atmosfera light com relação a gente, né? Porque a nossa atmosfera fluídica aqui é muito pesada. Quer dizer, o carnaval produz uma atmosfera fluídica no Brasil de 6 meses de contaminação eletromagnética, entendeu? Então, aí Isso a é gente verdade. vem com outras coisas. Então, quer dizer que vocês têm uma carga mínima
mas essa carga mínima é captada pelo eletrodo. Já que os obsediados ele tem uma carga máxima, ele está no limite. Aí nós temos uma região com um grande índice de câncer de próstata, de mama, tudo relacionado a isso, né? O eletromagnetismo negativo. Então, essa carga aí, vocês só vão estar frente a frente com ela quando vocês começarem a atender. Aí vocês vão ver a diferença e os eletrodos carregar. Mas, por enquanto, vocês estão aí numa divisão de trabalho, cada um na sua residência. Quando você estiver frente a frente com o paciente, aí a história muda, viu? Se Deus quiser, em breve, seu Vandir, se Deus quiser, em breve. Se a espiritualidade assim permitir. Ô, Chico, a última perguntinha. Ô, seu Vandir, então essas pilhas são usadas e reusadas aí no hospital, assim? Não joga elas fora? Bem, essas pilhas, quando elas começam a enferrujar, ou ela estoura, a gente leva para o shopping e tem lá, né, o papa-pilhazinho, descarta lá. Sim. Porque não pode jogar no lixo comum, Sim. de jeito nenhum. Elas são isoladas assim, ó, é para evitar a explosão delas, né? Porque quando ela explode, ela libera um líquido. E ela, com nesse modelozinho dela aqui, ó, ela sustenta, mesmo que ela venha explodir, mas está protegida e plastificada aqui. A mesma coisa também é o outro, né? A recomendação do eletrodo de bulbo é para que não passem para a criança, que a criança pode engolir. Então, a gente não trabalha aqui em pediatria espiritual com aquele eletrodo de bulbo para a criança. A gente só trabalha numa idade de 10 anos acima. Sim. Então tá. E assim, o aparelho, ele descarrega a pilha? Olha, o pessoal criou um aparelho aqui para descarregar a pilha, porque houve um tempo aqui que a gente tinha muito eletrodo carregado e pouco descarregado. Aí eu disse, ó, vai ter que criar um aparelhozinho para descarregar, senão vai faltar eletrodo descarregado. Então, eles criaram um aparelho aqui que descarrega até 10 pilhas de uma vez só, né? E depois a gente notou que elas voltavam a recarregar de novo. Mas isso foi no início. Agora, eletrodo carregado aqui só no horário de meio-dia. Os outros horários não tem, não. A carga diminuiu muito. Tá. Mas esse aparelho aí de hidromagnetismo, ele não descarrega a pilha? Não, ele não descarrega, porque ali ela está em potência e ali, ó, tá essa junçãozinha uma com a outra lá no aparelho. Tá entendendo? Tá. E depois de um mês, eles vão testar para ver se descarregou essa coisa toda. Fazer manutenção. Tá A bom. manutenção. Tá bom. Obrigada, seu Vandir. Pai de infinita bondade, só temos, Senhor, te agradecer a Deus, a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos nesse estudo, porque sabemos que veio, Senhor, de tua parte. Que brilhe a tua luz, em teu nome damos por encerrado o nosso estudo, na tua paz, na tua luz, em teu amor.